Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Fat Goldfish. Como eu já falei para vocês no meu último vídeo, eu agora vou fazer um quadro novo respondendo as perguntas que as pessoas fazem aí no YouTube para mim. Tem um montão de vídeo que eu já postei, sempre tem pessoas fazendo perguntas novas, eu aprecio bastante esse pessoal, mas às vezes simplesmente eu não tenho muita paciência de ficar sentando no computador e respondendo perguntas. Então eu vou fazer aí um apanhado de algumas perguntas e vou tentar responder, porque eu sei que isso são dúvidas de muitas pessoas. Mas antes de responder algumas perguntas que eu selecionei, vou mostrar para vocês aqui um pouco da minha greenhouse e como é que estão meus peixes. Uma olhadinha, tem bastante alface d'água. Nesse tanque daqui, esse tanque tem por volta de 400 litros, tem essa caixona de circulação aqui. Tem só Ryukins agora nesse tanque. Antes o Bonnie e Clyde estavam aqui também, mas eu mudei eles de tanque. Deixa eu pegar algum deles para mostrar aqui para vocês. Esse daqui é uma das minhas fêmeas, grandona. Esses peixes eles cresceram bastante depois desse último inverno. É do tamanho desse peixe aqui. Essa Ryukin, uma fêmea, grande reprodutora também. E eu deixei alguns outros peixes que nasceram já tem pouco menos de um ano aqui também. Vou ver se eu pego um deles. Que peixinho, crescendo ainda. Olha que beleza, que gordinho. Então eles já estão aí junto com os peixes maiores. Eu tenho um casal de Fantail também, que já são assim, de tamanho jumbo, que é a Bonnie e o Clyde. E eu tô deixando eles ficar lá em cima agora, porque os peixes de vez em quando eles estão querendo se reproduzir essas coisas. E o Clyde, ele é um Fantail muito grande perto desses outros peixes menores, que eu nem sei o sexo deles ainda. E o Clyde, ele já matou duas fêmeas em época de reprodução, porque ele é realmente muito grande. Então nesse ritual de corte aí, de correr, ele realmente machuca bastante as fêmeas. Por isso que eu deixo ele lá em cima com a Bonnie, porque a Bonnie é mais ou menos do tamanho dele e os dois se entendem. Então aqui estão os meus adultos Ryukins, ou quase adultos aí. E aqui desse lado eu tenho alguns dos meus Ranchus. Uma olhadinha. Eu não gosto de tirar muito eles da água não, mas tem Ranchus aqui bem bonitos. Opa, rapidinho. Esses daqui são Ranchus que eu peguei, que são da linhagem da Jinshukai. Eu já tenho um vídeo sobre umas visitas que eu fiz dessa Jinshukai, que é um clube específico de Ranchus que tem no Japão e também aqui na Inglaterra. Então esses Ranchus que eu tenho, eles são dessa linhagem de Top View Japanese Ranchu. Vou falar para vocês depois no meu vídeo no vídeo agora do grupo 3, do grupo dos peixes com ausência de nadadeira dorsal. Eu vou falar um pouco mais sobre os Ranchus, Ranchus Top View, Ranchus Side View, vou mostrar um pouco das diferenças. Então o vídeo aí da próxima semana tem bastante coisa interessante. Mas eu tenho também os filhotes que eles têm cerca de 9 meses. Então, de 8 a 9 meses. Uma olhadinha. Estão bem pequenininhos agora ainda. Eles começaram a crescer bem depois do inverno. Eles nascem, eles crescem bastante. Aí chega o inverno, aí eles param de crescer um pouco. Vendo? Os maiorzinhos. Os peixinhos bem bonitinhos. Ryukin, assim, bons Ryukins de linhagem, eles já têm desde cedo essa característica deles, que é esse corpo bem ovalado, mesmo quando eles são assim pequenininhos. Vou mostrar mais alguns aqui para vocês. Tem bastante peixinho. Tá vendo? O que acontece é que esses peixinhos, eles nasceram no ano passado e logo depois que eles nascem, ainda tá quente, eles começam a pegar corpo muito rápido, eles começam a crescer muito rápido. Mas aí chega o inverno e a temperatura aqui desse lugar no inverno, a água chegou aí por volta dos 1, 2 graus e eles ficaram muitos meses numa temperatura muito fria.
Então, nessa temperatura muito fria, eles nem comem direito. Você pode colocar um pouquinho de nada de ração na água, eles nem tocam na ração. Então, eles literalmente param de crescer, eles ficam meses com esse crescimento estagnado. Então, quando chega o verão aqui de novo, porque essa greenhouse não tem aquecedor, não tem nada nos tanques. Então, a temperatura realmente cai bastante da água. Então, agora começou, há uns meses atrás, quando começou a esquentar a temperatura de novo, aí imediatamente eles começaram a crescer, a pegar corpo e a se alimentar bem. Então, voltando ao assunto do vídeo de hoje, que é responder as perguntas que o pessoal ficou fazendo aí no YouTube, eu fiz uma coletânea com algumas perguntas, não sei se vai dar tempo de responder muitas delas hoje, mas uma pergunta que muitas pessoas fizeram é: posso manter Kingios, 4, 5 Kingios no aquário de 50 litros? E a resposta é não. Eu recomendo assim que o mínimo necessário para que você possa manter Kingios é um aquário de 100 litros. Pensa que eu já passei isso em alguns outros vídeos para vocês. A recomendação básica é que você tenha 70 litros para o primeiro peixe e mais 20 ou 30 litros para cada Kingio adicional que você for colocar no seu aquário. Claro que isso não é uma regra fixa, a gente pode... Cada aquário tem seu sistema, cada aquário tem seu manejo, troca de água, esse tipo de coisa. Mas pensa que Kingios são peixes que crescem bastante. Então, independente da qualidade da água do seu aquário, nível de amônia, nitrato, nitrito, hormônios, essas coisas não importa. Mesmo que o peixe ele esteja no aquário de 50 litros, com uma SAMP de 2.000 litros embaixo, esse peixe, a água vai estar pristine para esse peixe, vai estar excelente para esse peixe. Mas ele não vai ter espaço, é um peixe que não vai nadar direito, que não vai se desenvolver direito. Então assim, é aquele negócio, você viveria bem numa prisão, numa cela de 3x3 pelo resto da sua vida? Então assim, um tanque como esse daqui, de 400 litros, digamos que eu queira extrapolar a quantidade de peixes dentro desse tanque. Mesmo que eu extrapole a quantidade de peixes, que tem mais, se eu for usar aquela regrinha de 70 litros para o primeiro peixe, mais 20, 30 litros para cada peixe adicional, mesmo que eu coloque muito mais peixes aqui nesse tanque do que aquela regra permite, tem espaço nesse tanque para os peixes eles nadarem, mesmo que sejam vários peixes, desde que eu tenha um bom sistema de filtragem, que a água esteja dentro dos parâmetros, que eu faça minhas trocas de águas regulares, não importa se eu tenho mais peixes aqui do que essa regrinha diz que eu posso ter. Outra coisa que as pessoas me perguntam é por que eu não uso carvão ativado. Bom, pessoal, carvão ativado ele tem muitas utilidades. Mesmo para mim, eu tenho bastante carvão ativado guardado aqui em algum lugar, mas eu utilizo carvão ativado basicamente quando eu utilizo alguma medicação para tratar esses peixes. De vez em quando eu tenho que utilizar alguma medicação, eu utilizo carvão ativado para retirar um pouco dessa medicação. O que eu tenho aqui no meu sistema de filtragem, deixa eu desligar aqui, vou mostrar para vocês como que é o sistema de filtragem que eu utilizo aqui para o meu tanque de 400 litros. Vamos ver se eu tiro aqui. Já faz umas 2 semanas que eu fiz uma troca de água nesse tanque. Então tá aí, Perlon imundo. Vou trocar nesse final de semana, provavelmente amanhã. Embaixo do Perlon eu tenho esponja. Essa esponja aqui também é boa para crescimento de bactérias. E embaixo, mídia biológica. Tem alguns tipos diferentes de mídia biológica, mas é só isso que eu utilizo, mídia biológica. Então assim, eu acho que o carvão ativado ele tem muitas utilidades e ele deve ser utilizado, na minha opinião, apenas nas horas certas. Pelo menos no manejo de Kingios. Eu estou falando sobre Kingios. Talvez um aquário plantado ele necessite mais, até porque a gente tem que pensar que o carvão ativado, ele também, quanto mais tempo você deixa ele, não troca, ele começa a liberar, dependendo da marca especialmente, muitos fosfatos na água. O que às vezes é bom para um aquário plantado, mas nos nossos aquários que não são assim muito plantados, que tem só um pouquinho de planta, o que ele vai fazer é aumentar o crescimento de algas
Eu gosto de utilizar o carvão ativado justamente para isso, para retirar algum tipo de odor do aquário, para retirar algum tipo de tanino, algum tipo de coloração de tintura. Na realidade ele é uma filtragem química, né? Você tem lá a filtragem mecânica, a filtragem biológica e a filtragem química. E é essa filtragem química que o carvão faz. O que o carvão faz? Imagina que ele é como se fosse uma peneira. Então depois que você fez toda aquela filtragem, você vai ter outras moléculas, alguns metais pesados, íons, compostos orgânicos, algumas coisas que ela vai conseguir absorver. Só que o mais importante no aquário da gente, pelo menos no meu ponto de vista, com a experiência que eu tenho, de tudo de errado que já aconteceu comigo aqui no meu cuidado com os peixes, os maiores problemas sempre estão relacionados aí a picos de amônia, nitrato, nitrito, essas coisas. Então, para mim, eu tenho uma boa filtragem biológica nesse aquário, um filtro biológico bem ciclado, e essas bactérias, elas vão estar sempre convertendo esses compostos. E depois, quando eu faço as minhas trocas de água, eu vou remover esses compostos. Então está tudo funcionando muito bem aqui no meu aquário, sem a necessidade de eu ter que me preocupar com carvão ativado. Então assim, eu acho que cada sistema, a pessoa ela tem um objetivo em mente. Para mim, cuidando dos quingios, do jeito que eu estou cuidando de uma maneira muito simples, eu não preciso ficar realmente me preocupando em carvão ativado, em colocar outros desses filtrantes, por exemplo, como, acho que é zeolite que eles chamam aqui, que é para absorver amônia, nitrito, essas coisas assim. Então tem vários desses polímeros sintéticos que fazem que absorvem substâncias diferentes. Tem uns que absorvem fosfato, se eu não me engano. Então assim, depende do que você tem em mente para o seu aquário, vale a pena a gente sempre estudar e ver se alguma coisa é realmente útil ou não. Mas não tem necessidade nenhuma de usar esses polímeros sintéticos e tal, se eu tenho essa minha galera toda aí de bactéria que já está fazendo trampo para mim tranquilamente, sem eu ter que ficar indo em pet store nenhum para ficar comprando e repondo produto aqui. Então é uma economia que eu faço, eu conto com o meu batalhão aí de limpeza, e é eles que estão bem aqui, que são minha filtragem mais importante dentro desse aquário aqui. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço, bom final de semana, se cuidem aí e tchau, tchau.